Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 24 de agosto de 2021, dia que o Senhor preparou, concretizou, já estabeleceu e já está sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, em nome de Jesus. E mais uma vez nós estamos aqui, ouvindo, pensando, meditando a respeito da palavra de Deus, porque ela é maravilhosa. E todos os dias, de maneira linear, sistemática, seletiva, estamos lendo a palavra do Senhor para que nós possamos desenvolver, aprender, comungar, estarmos em comunhão, E nada melhor do que a comunhão sobre e através da palavra do Senhor, e isso é uma grande bênção para nós. Por isso que você tenha uma terça-feira maravilhosa, uma terça-feira especial que o Senhor já preparou, já concretizou, já manifestou sobre a tua vida, tua casa, tua família. E hoje, terça-feira, dia 24 de agosto de 2021, o dia que o Senhor com certeza já escreveu, já manifestou, já concretizou e já tornou uma realidade na tua vida, em nome de Jesus. Bom dia, pastora Mara, família, Deus abençoe a todos, e também bom dia, Amanda, Deus abençoe toda a família, a plenitude, a graça, o poder, o mover do Senhor. Bom dia também, Bispo Antônio, Deus abençoe o senhor, e também minhas tias Rosália, Alzira, sempre orando pelo meu primo Alexandre, também João, Roseli, Ângela, o Senhor abençoe vocês, toda a família, em nome de Jesus. Também Fábio, Raquel, Cris, Débora, Danielzinho, Eva, Carlos, toda a família, sempre orando pela Cristina, sempre declarando o poder do Senhor, sobre a Margarete também, Sua casa, sua família, sua vida, serva do Senhor, temente a Deus, também o seu filho, a sua casa, a sua família, o seu casamento, em nome de Jesus, também orando pelo Bispo Antônio e toda a sua casa, a família, Suzy, Priscila e todos, e também pelo Felipe Eduardo, sempre orando, clamando pela vida dele, pela sua futura família, tudo aquilo que o Senhor tem por sobre a sua vida, seja na área financeira, profissional, material, espiritual, familiar, e seja no seu futuro, em nome de Jesus. Também orando pela vida da Elo e também Wesley, toda a casa, família, filhos. Deus abençoe a todos vocês. Sueli Felintro, Rosa Araújo, Deus abençoe. Jadson, um beijo para você, para Ana Paula e toda essa família bendita, em nome de Jesus. Também os negócios, como eu tenho orado pela Amanda, pelo Bispo Antônio, falando do Bispo Antônio, orando sempre pelo Alex, pela sua vida profissional, ministerial, financeira, que uma coisa está ligada à outra, está conectada, porque é um servo do Senhor, é um ministro da casa do Senhor, é um levita. Também o pastor José Pinheiro, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, agora que ele está lá na região da sua terra, Manaus, Amazonas, o Senhor esteja sobre todos, em nome de Jesus. Glória a Deus, também os meus pais, que o Senhor se derrame sobre a vida deles, também meus tios, minhas tias, sobrinhos, filhos, todos estejam abençoados, visitados pelo Senhor. Estou orando pelo seu João e a dona Dária. Seu João, receba a cura, a saúde do Senhor. Dona Dária também, servos do Deus Altíssimo, pessoas amadas, queridas. Seu Toninho, dona Nadir, que a graça, a glória, o poder, o mover do Senhor estejam sobre cada um, orando também pelo Felipe, Mônica, Gerson, Bia, toda a família, o Senhor esteja sobre todos, Tati, Júnior, Gabi, a presença, a plenitude, o mover, o poder do Senhor sobre cada um, em nome de Jesus. Ricardo, Deus abençoe, Ricardo, um beijo para você. Deus te dê um dia aí maravilhoso, uma terça-feira muito especial, em nome de Jesus. Estamos mais uma vez lendo a palavra do Senhor, Mateus capítulo 26, falando agora dos últimos acontecimentos, não agora no sentido escatológico, mas no sentido da vida de Jesus, do ministério do Senhor Jesus. Então nós já começamos
a pensar sobre os últimos momentos da vida do Senhor Jesus, do seu ministério, e eu quero ler com você Mateus capítulo 26, versículo 47, só para a gente continuar, né? Claro que eu vou falar de um outro bloco de versículos, mas só para a gente pegar a linha de raciocínio e andarmos e avançarmos um pouco na palavra do Senhor. Mateus capítulo 26, versículo 47 diz assim: falava ele ainda quando chegou Judas e um dos 12 com ele grande turba, com a espada e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado esse sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, que é Pedro, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Daí a gente, como povo de Deus, entender sobre a guerra, né? Não no sentido institucional, mas entender no sentido de fazer guerra, né? Não é no sentido institucional. Por exemplo, soldado, o policial militar, aquele que é general, capitão, coronel do exército, das forças armadas, ele está ali numa função, né? Vamos chamar assim, institucional. Ele faz parte do governo, né? Do Estado, no caso nosso, do Estado brasileiro. Ele é um instrumento do Estado brasileiro. E se for necessário ele usar de forças, porque ele está representando o Estado brasileiro, aquela, vamos chamar assim, aquela guerra ou aquela disputa bélica militar, ela não é olhada pelo Senhor como alguém está matando o outro, né? Por quê? Porque ele está numa função institucional, tá? Do outro lado, isso não pode justificar, e pense muito a respeito, porque está cheio de gente nas redes sociais que são pessoas tementes a Deus, mas que estão falando em guerra, falando em guerra civil, em agir em relação aos poderes da República, né? Isso, aos nossos olhos, dentro da palavra de Deus, isso é vedado. Porque segundo a palavra do Senhor Jesus, diz assim: pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Por quê? Porque lançar mão da espada só pode ser, para nós que somos tementes a Deus, uma direção de Deus. Deus precisa estar falando literalmente, diretamente, olha, como ele falou com Davi, como ele falou com Samuel e como ele falou com Josué. Você não tem nas histórias bíblicas, né, uma ação vinda da parte de Deus para que houvesse guerra, conflito armado, bélico, militar. Houveram alguns momentos destacados pelo Senhor Deus? Houveram, mas foi de maneira direta. Ele falando, ele não instituiu a guerra. A questão da guerra não vem da parte de Deus. A questão da guerra vem da parte de conflito do gênero humano. E se vem do conflito do gênero humano, não vem na essência e na origem de Deus. Então, é bom, porque tem um monte de gente falando um monte de coisa e eu fico só ouvindo e pensando e meditando a respeito. Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos, ou seja, 72 mil anjos, né? Como, pois, se cumpririam as escrituras segundo as quais assim deve suceder? Por isso que eu falo para você que sempre a gente tem que estar calibrando o nosso sentimento, calibrando a nossa vontade, a nossa motivação em relação à vontade de Deus. Porque muitos já erraram achando que Deus estava na direção e não estava. Até mesmo em relação a tempos passados, a gerações passadas, a séculos passados, até mesmo em relação à guerra. Eu poderia citar aqui, não vou
não vou dissecar a respeito, mas poderia citar as Guerras Santas, as Cruzadas, quando os cristãos daquela época queriam invadir Jerusalém, em nome de uma palavra profética que Jerusalém seria uma cidade santa, e eles queriam tomar Jerusalém à força, e foram para tomar a força, como quem estava carregando, né, a prerrogativa de fazer uma obra para Deus aqui na terra, e mataram centenas e milhares e milhões de pessoas em nome de um Deus que não é o El Shaddai Adonai, ainda que eles achassem que era, porque Deus não estava naquela guerra, Deus não estava naquele conflito. Agora, andando, versículo 56. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Agora a passagem que eu quero começar a pensar com você hoje. Mateus capítulo 26, versículo 57. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, ou seja, se tu és o ungido. Né? Aqui está na versão grega, mas na versão hebraica, que claro que ele falou em hebraico, ele pergunta se tu és o Amashia, o Yeshua Amashia, né? Se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros. Outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Então você percebe aqui, eu não vou nem, porque a gente está vivendo uma circunstância à flor da pele nas nossas questões domésticas aqui do Brasil, né? Essas questões, os conflitos dos poderes da República, aquilo que nós temos ali no Poder Judiciário, que está acontecendo, né? Toda essa, vamos chamar politicagem, né? É um grupo de homens vestidos de preto que agora se transformaram num partido de oposição, né? Ao governo federal eleito, né? Democraticamente, mas ele não pode nem dar um espirro que ele vai falar: cometeu crime, é criminoso. Mas não vou falar mais nada, sabe por quê? Porque, pelo que eu vou passar a dizer, a impressão que se dá é que eu estou mandando recado para alguém. Não é. É apenas a palavra de Deus, é apenas o contexto, a história, a cultura, né? A tradição hebraica que a gente vai começar a pensar. Mas não tem nada a ver uma coisa com outra, não obstante ter tudo a ver uma coisa com outra. Qualquer semelhança não é mera coincidência, mas no que diz respeito ao gênero humano, a maneira com que o homem, com que a humanidade, né, foi se corrompendo com o passar do tempo, dos séculos e até mesmo dos milênios, né? Então, essa semelhança é em relação ao gênero humano e não ao momento que nós estamos vivendo.
tá? Fique bem claro isso, mas você vai perceber que vou fazer o quê? É a palavra. Então, eu estou aqui, eu estou seguindo a palavra. Eu não estou, né? Ninguém pode falar, ah, mas ele trouxe um pedaço do texto. Não. Eu estou lendo de maneira linear, carreirinha, todo dia um pedaço, todo dia uma porção. Estou no livro de Mateus, né? Jesus vai ao Sinédrio, assim diz o texto aqui no meu subtítulo, né? Jesus perante o Sinédrio. Então vamos lá. Por que ele está perante o Sinédrio? Porque Caifás, as pessoas levaram até Caifás. Eu vou reunir todos os evangelhos, só para ficar mais fácil, tá? Eu poderia ler todos eles, né? Marcos, Lucas, João, fala a respeito. Então são os 4 evangelhos que falam desse momento. Mas eu vou dar uma resumida e depois a gente vai passar por cada texto, então não tem problema. Então diz assim, os evangelhos dizem o seguinte, que Jesus foi preso. Sendo preso, o que Caifás fez? Caifás leva até Anás, o seu sogro. Por quê? Por que Caifás leva Anás se Caifás é o sumo sacerdote? Porque Anás, aos olhos da tradição judaica, era o verdadeiro sacerdote. Por quê? Porque o cargo... Tá vendo? Olha as semelhanças, hein? O cargo de sumo sacerdote é um cargo vitalício. Então não importa se o sacerdote entrou com 30, 35 anos, 40 anos, ele vai ficar até o final da vida, né? No nosso caso aqui não, é só até os 75 anos. Mas lá naquela época era de maneira vitalícia. Então aos olhos dos judeus, e que estavam certos, não tinha como ficar mudando de sumo sacerdote, mas os romanos já estavam fazendo assim desde o tempo desde o tempo dos Macabeus, 50 anos antes de Cristo, 60 anos antes de Cristo, Roma já procedia dessa maneira. E o cargo de sumo sacerdote era um cargo político. Não obstante, essa pessoa, entre aspas, esse sumo sacerdote, ser um religioso, mas ele tinha uma proeminência política e ele era eleito, ele era escolhido. Era feita, né, toda uma politicagem pela coroa romana para saber quem poderia ser. E, na verdade, Anás, diz a tradição, que Anás não havia conseguido manter aquela região do jeito que os romanos queriam. Por quê? Porque haviam alguns conflitos, algumas intifadas, alguns terroristas. Falei ontem para você, por exemplo, de Judas e toda a região, né? Que ele pertencia a uma região chamada de Caríades, né? Ele era dessa região, Barrabás era dessa região, e todos aqueles que se voltavam contra a coroa romana, a gente hoje chama isso de terrorismo doméstico, né? A gente não, quem começou com essa frase foi o americano, por causa daquilo que aconteceu por ocasião ainda, né, das eleições, essas últimas eleições que tiveram, e quando aqueles que defendiam o Trump invadiram, né? Invadiram vamos dizer assim, aquilo que nós chamamos aqui de Congresso, né? O Congresso americano. Porque o Congresso americano é uma marca da democracia nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Então, houve essa nomenclatura a tal ponto que o Biden hoje, ele tem um ministro que cuida só a respeito do terrorismo doméstico, que é aquilo que eu falei para você em Mateus capítulo 25, quando a palavra do Senhor mostra sobre rumores de guerra, que é irmão contra irmão, filho contra pai, que é o que, infelizmente, não de uma maneira tão assintosa como a impressão que eu tenho dos Estados Unidos, mas que aqui também acontece. Se você é de uma linha de raciocínio política e o teu irmão, o teu primo, o teu tio, o teu pai, a tua mãe é de outra linha, é capaz de alguém cancelar você do grupo
do WhatsApp da família, porque não pode ter opinião. Então você percebe que não é de uma maneira sintosa, mas já é de uma meia guerra fria que está acontecendo, né? E isso, para mim, é um dos sinais daquilo que eu chamo de tribulação, que não é a grande tribulação, mas é a tribulação, né? Quando eu não consigo mais ter uma opinião, não consigo mais conversar, porque qualquer coisa que aconteça ou que fale, ou eu tenho que ter um lado ou eu tenho que ter o outro lado. Eu não posso ser ponderado. A ponderação, ela inexiste na nossa geração. Então, eu estou falando para você aquilo que está acontecendo. Então, você tinha em Anás talvez uma dificuldade de concentrar todas as forças religiosas de autoridade da aristocracia hebraica para que não houvesse mais os conflitos. Então Anás foi meio como que colocado de escanteio, e Caifás, o genro de Anás, passou a ser o sumo sacerdote, que não tinha nada a ver mais com a lei do Senhor, com a lei mosaica, que não tinha nada a ver mais com a descendência de Arão, né? Se a tribo de Levi tem na descendência, e nós somos da tribo de Levi, eu já te expliquei por quê, então tem a descendência sacerdotal, a árvore genealógica de Arão estabelecia o sumo sacerdócio, que está acima do sacerdote, sumo sacerdote, né? Que seria, entre aspas, João Batista, por exemplo, ou o próprio Senhor Jesus, porque eram descendentes diretos de Arão, através de Maria e através de Isabel. Só para você entender o que está acontecendo. Então, você tem toda essa situação e essa circunstância. E a palavra do Senhor mostra de que Jesus já está voltando novamente para a autoridade de Caifás. Já tinha passado por Anás e agora volta para Caifás. Porque o seu julgamento acontece em 3 fases, né? E isso tudo está totalmente fora da lei mosaica. Totalmente fora. O momento em que foi feito o julgamento, né, que era à noite, não poderia ser feito o julgamento à noite. O julgamento foi feito na época da Páscoa, não se podia julgar nada e ninguém exatamente no período da celebração da Páscoa, né? Então é uma série de coisas. E Jesus não tinha crime. Qual era o crime de Jesus? Não tinha crime. Eles tiveram que montar todo, vamos dizer assim, um cardápio de criminal, né? Uma ficha criminal de Jesus, que Jesus não tinha crime. Mas eles tiveram que fazer isso, né? E a palavra do Senhor fala em João capítulo 11, versículo 45, o seguinte: muitos, pois, dentre os judeus, lembra do Mateus 11? Desculpe, João 11, lembra quando da ressurreição de Lázaro, que foi o estopim, né? Foi a última gota do copo de toda a tragédia que levaria o Senhor Jesus à morte, que foi a ressurreição de Lázaro. Porque Jesus ressuscitou Lázaro ao 4º dia. E segundo a tradição, só se poderia, entre aspas, se alguém conseguisse ressuscitar o morto ao 3º dia, como aconteceu com Elias e como aconteceu com Eliseu quando eles ministraram. Jesus ressuscita Lázaro ao 4º dia. Só poderia ministrar, segundo a tradição rabínica, segundo o Talmud, no 4º dia, se esse fosse integralmente o Messias, o ungido, o Amashia. Então, quando Lázaro ressuscita, meu Deus, aí a situação fica insustentável. João capítulo 11, versículo 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais, os sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: que faremos? Porquanto esse homem faz muitos sinais.
Se o deixamos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. A inveja começa aqui. O medo, o receio começa aqui. Por quê? Qual era a inspiração para se matar Jesus? Era que Jesus poderia, chamando os holofotes tudo para si, que Jesus poderia ser considerado um líder. Sendo considerado um líder, mas que era um líder apaziguador, reconciliador, que pregava o perdão, o amor, né? o virar a outra face, e tudo aquilo que a gente já leu no livro de Mateus, né? Bem-aventurados que choram, e assim por diante. Então, era uma pauta aos olhos dos religiosos, das autoridades, da aristocracia, do próprio Herodes, era uma pauta muito perigosa. Por quê? Porque Jesus poderia ser considerado pelos romanos como um líder. E sendo considerado como líder, e todos os soldados, claro, Roma deixava o sinédrio acontecer, os judeus eram o único povo que poderia ter propriedade na sua terra, que poderia comprar, vender, né? Os judeus já tinham uma série de benesses que os outros povos, né, invadidos pelo Império Romano não tinham. Porque o povo judeu era um povo difícil de escravizar. Era um povo que preferia morrer. Então você tinha uma situação nevrálgica muito grande, uma situação nervosa, fragilizada muito grande. E você perceba, agora eu estou discutindo com você politicamente dentro da história. Você perceba que Jesus, ele acumulava, ele convergia em si, ele atraía em si toda uma condição, uma pauta política que poderia, entre aspas, interessar a Roma. O que Anás não havia conseguido fazer e que também Caifás não estava conseguindo a contento de Roma. Tanto é que eu já te falei, né? Qual a diferença do cônsul e do procurador? O cônsul é mandado, vamos chamar assim, é um governo romano mandado pelo Senado romano. O procurador não. O procurador é mandado por César. Então o procurador, ele tem uma conotação de guerreiro, de militar. Ele está indo para interferir e, se necessário for, com armas. Enquanto o cônsul, ele era enviado de uma maneira mais política, só para manter as aparências, né, que aquele reino estava, entre aspas, independente, e só tinha o cônsul ali só para, né, fazer a política da boa vizinhança. Então, Pilatos já estava ali, e para ele era, com certeza, um momento crítico, né? Porque só ia para aquela região quem não havia dado certo em outros lugares, então estava ali, naquela região, e principalmente, né, governando ou representando a coroa romana para um povo de duras, vamos dizer assim, de rebelde, de dureza, que não aceitava ser escravo. Então Jesus está nesse momento. E é por isso que a inveja toma conta de todo o sinédrio. Depois eu vou falar só a respeito do sinédrio. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote, naquele ano lhe disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, ou seja, era uma palavra profética, era uma palavra em que o Espírito Santo falou através de Caifás. Mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Então o ministério de Jesus é o ministério da reconciliação. E é por isso que eu falava para você agora há pouco sobre essa questão bélica, né? Quando eu ouço um servo de Deus falando a respeito, eu fico meio com o pé atrás.
A não ser que Deus esteja falando diretamente com ele. Aí, né, eu não vou discutir. Por quê? Porque Jesus é reconciliação. Jesus não é o instrumento de guerra. E a Bíblia fala que nós devemos imitar a Jesus. A Bíblia fala que nós devemos ser servo de Jesus. A Bíblia fala que ele é o gabarito, ele é o modelo perfeito. A Bíblia fala que eu tenho que andar nos seus passos. A Bíblia fala que... é um livro que foi escrito, mas eu estou falando que a Bíblia fala, mas é isso não. Em seus passos, o que faria Jesus? Né? Então, todas as condições de servidão é para se mostrar reconciliador e não, né, conflito, e não intriga, e não confusão, porque isso não diz respeito à nossa identidade cristã, à nossa identidade espiritual, a não ser que Deus esteja dirigindo e ordenando isso literalmente. Pode acontecer? Deus é Deus. Deus falou para Samuel, Deus falou para Davi, Deus falou para Josué. Mas fora isso, não lembro. Não lembro de outro momento. Então isso é muito... Sansão, né, quando destrói os filisteus, ali naquela situação toda, um homem, numa tarde, mata 4.000 filisteus de uma só vez, né? Sansão, mas aí foi alguma coisa dirigida pelo Senhor. E mesmo assim, foi resultado da desobediência do povo de Deus. Isso não veio da essência. Foi um acidente de percurso, porque o povo não obedeceu ao Senhor, tá? Que fique bem claro. Que fique bem claro. Por que os filisteus foram invadir lá no tempo de Samuel e de Davi? Por qual razão? Qual foi a razão? Então, que fique bem claro. Mas é isso que a gente entende na palavra. Então a palavra do Senhor fala o quê? Através de Caifás, que o Senhor reconciliaria todos na cruz. Que, como diz Paulo, a muralha de vergonha, a muralha do conflito, a muralha do antagonismo, da divisão, seria quebrada em Jesus Cristo, e não o contrário. Então Jesus Cristo é o poder reconciliador. Jesus Cristo é o modelo, né, apaziguador de paz. Ele é o príncipe da paz. Ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque era quem? Era o rei de Salém, rei de justiça e rei de paz. Por que justiça? Porque é a presença e a manifestação perfeita do Deus vivo através do sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós somos os propagadores da paz. Nós vivemos em paz. Jeremias fala que nós devemos orar pela paz. E se orarmos pela paz na terra onde estamos, nós também viveremos em paz. Então, é isso que o sumo sacerdote Caifás está identificando, que Jesus deveria ser entregue. Fala por ele? Não. Ele era uma pessoa completamente vulnerável, corrompida, né, subornável. Não, mas o Espírito Santo fala através dele. Por que fala através dele? Porque o sacrifício perfeito, o sacrifício necessário, só poderia ser realizado através do sacerdote. Um sacerdote de qualquer povo? Não. Um sacerdote de qualquer reino, nação ou cultura? Também não. Um sacerdote que tivesse a marca do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado através de Moisés. Um sacerdote que fosse do reino de Israel. Só esse sacrifício seria aceito. Só naquela terra, naquele momento, naquela geografia, naquele local. Então, tudo está cooperando e concorrendo para que a palavra do Senhor se cumpra cabalmente. E Caifás, num dado momento, é usado pelo Espírito Santo para profetizar exatamente o sacrifício de Jesus, que era necessário, não a nação toda, só um homem.
se entregar pela nação. E não era apenas pela nação, mas por todo o globo terrestre, por todo o gênero humano. Era necessário um homem. Quem? Jesus Cristo. Então ele testemunha de Jesus. E ele manda matar Jesus, manda sacrificar Jesus. Nesse sentido espiritual. Amém? 10 horas e 42 minutos, pelo menos no meu relógio aqui. Então nós vamos orar, que o Senhor esteja nos mostrando todas as coisas e o porquê Jesus foi entregue. Ele foi entregue para cumprimento de toda a palavra, de toda a lei do Senhor. Não foi um povo romano, um povo judeu, né? Mas foi a humanidade. A humanidade entregou Jesus na cruz. Caifás aqui representa a humanidade. E naquilo que a humanidade tem de vil, né? De corrupção, de suborno. Uma pessoa completamente venal, vendável. Mas era necessário que alguém fosse colocado no lugar para atrair para si toda a ira de Deus, o cálice da ira de Deus. E Jesus Cristo cumpre com esse papel na excelência, na plenitude, na perfeição, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, colocar tudo isso diante do altar do Senhor e ao mesmo tempo pensarmos, né, no nosso ministério, de como nós devemos proceder. As redes sociais estão aí a todo vapor. Só que nós, eu, você, somos propagadores da paz, do bom senso, da maturidade, conhecendo o gênero humano. A Bíblia fala que Jesus conhecia o homem. Nós também, através do Espírito Santo, conhecemos o homem. Sabe por quê? Porque nos conhecemos. O maior exemplo do que a humanidade pode fazer somos nós, eu e você, na nossa maneira malvada de sermos. O que nos interrompe, o que nos bloqueia, nos obstrui, não é a nossa santidade, mas é a presença do Senhor em nós, que nos reveste com a sua presença e com a sua santidade, não a nossa, para que nós, de maneira subserviente, possamos limitar os nossos procedimentos e pensamentos. Haja vista o que aconteceu há poucos versículos atrás com Jesus lá no Getsemane, né? Que a vontade do Pai seja feita. E a vontade do Pai é a vontade da reconciliação. É a vontade da plenitude da cruz do Calvário. Porque a cruz do Calvário, como diz aqui o próprio Caifás, diz assim, que Jesus deveria morrer pela nação. Não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Qual é o nosso ministério, então? O nosso ministério é o ministério da cruz. Reunir em um corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Esse é o nosso ministério. Não tem outro. É o ministério da reconciliação. Amém? Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor. Estamos falando sobre Mateus 26, sobre Jesus no Sinédrio. Amanhã a gente vai falar mais um pouco, em nome de Jesus. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, a presença, o poder, o mover, a plenitude do Senhor, para que nós, como cidadãos, primeiro dos céus, depois cidadãos, né, brasileiros, cidadãos de uma terra maravilhosa, possamos promulgar, profetizar, viver, propagar o reino dos céus. O reino dos céus é um ambiente agregador, é um ambiente que converge, é um ambiente que atrai, é um ambiente saudável e seguro, porque é o ambiente da justiça, é o reino da justiça e da paz em Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso diante do Senhor, em nome de Jesus.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu coloco os teus servos que estão aqui, a Roseli também, toda a sua casa, a sua família, sempre orando pelo Leandro, pela Meirinha e toda a família, todos os queridos, tua graça, tua glória se derramando, pastor Amara também, toda a sua vida, a família, os queridos, presença, o mover, a plenitude, derrama-te, ó Deus, visitando os nossos idosos, avós, tios, o pai, a mãe, o marido, a esposa, filhos, genros, noras, netos, filhos, sobrinhos. Senhor, move-te dos céus, guarda os nossos familiares, os nossos queridos, em nome de Jesus, juntamente conosco, ó Deus, toda a nossa família, todos os lares que nós temos representado, falado diante do teu altar. Move-te com a tua cura, com a tua saúde, com a tua libertação, ó Deus, quebrando a maldição, perdoando os pecados e trazendo da tua graça, e por assim dizer também por todo o território brasileiro, o nosso país. São tantas coisas que estão falando. Senhor, nós colocamos tudo diante do Senhor. A tua palavra fala que nós devemos levar levar a obediência de Cristo, porque em nós mesmos somos desobedientes, mas em Cristo nós possamos viver exatamente o seu reflexo de obediência, porque ele obedeceu até a morte de cruz. E na sua obediência ele foi, Senhor, desenvolvido. E nós precisamos ser desenvolvidos na nossa obediência ao Senhor. Por isso, ó Deus, derrama-te sobre nós, sobre o nosso país, o nosso Brasil, tão depreciado, tão desprezado, um povo, ó Deus, que é apenas massa de manobra para muitos. Senhor, tem misericórdia, vem com a tua graça, com a tua glória, com o teu mover. E agora eu oro pelos nossos irmãos do Haiti, situações assim deprimentes, miseráveis, de destruição. Também aquilo que está acontecendo no Afeganistão novamente. Ó Senhor, em nome de Jesus, as pessoas estão sendo mortas por banalidades, como também acontece aqui no Brasil. Bala perdida, tantas coisas. Senhor, tem misericórdia. Vem com a tua graça, que o teu povo, chamado igreja de Deus aqui na terra, a nossa igreja de maneira mística, o corpo de Jesus Cristo, o corpo místico de Jesus, Senhor, possamos viver a tua justiça, a tua paz, externando, refletindo, reverberando, e nós te louvaremos sempre, e daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Vem com a tua cura, com a tua saúde, visita, Senhor, organismo, tendões, ciático, coluna, fígado, rins, coração, artérias, veias, ouvidos, olhos. Vem com a tua cura, vem com a tua saúde. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te clamamos pela vida dos nossos queridos, que nós estamos orando, como o exemplo o seu João, o Felipe e tantos outros, ó Deus, e aqueles que também estão passando pela Covid-19. Tem misericórdia, ó Deus, trabalha a imunidade, a resistência orgânica, traz da tua graça, da tua glória, move-te dos céus, traz a tua cura, vem com a tua saúde, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, vem sobre a nossa terça-feira, que seja uma terça-feira maravilhosa, de conquista, de realização, de vitórias, ó Deus, de avanço, e nós daremos sempre toda a honra e toda a glória em tudo que nós fizermos. Nós tenhamos as boas notícias, nós possamos andar por aquilo que cremos, e andar tendo do Senhor a certeza, a confirmação de que o Senhor está indo à nossa frente. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos, em nome de Jesus. Por isso, que você tenha uma terça-feira maravilhosa, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Amém? Glória a Deus. Olha, compartilha, manda aí, se inscreva no YouTube, no Instagram, no Facebook, dê lá o teu joinha,
possa recompartilhar com pessoas, porque a palavra de Deus ela é maravilhosa sempre. Ela sempre tem algo para falar, para ministrar, para marcar a nossa vida favoravelmente. Amém? Um beijo para você. Até amanhã, quarta-feira, às 10 horas da manhã. Beijo, fica na paz. Tchau, tchau.